achava que cerveja era coisa de pobre, né? Assim, achei que a gente tem as classificações, né? E assim, o papo aqui é para ser sincero. Dá-lhe, Então, eu disse, caramba, eu quero ser alguém importante. Eu olhava assim para mim. Se eu tomar cachaça, ninguém vai me respeitar, não. Se eu tomar cerveja, ninguém vai dizer, é um cachaceiro. Nada contra. Mas eu disse, eu vou aqui no vinho. Aí isso fez parte do meu trabalho. Por incrível que pareça. Foi onde eu comecei a estudar, porque hoje, assim, conhece vinho quem toma vinho. Não tem outra, não tem erro. Conhece vinho quem toma vinho. Tem gente que diz, eu só estudei e não tomar vinho. Não, isso é uma grande mentira. Né? Você só tem realmente como conhecer os vinhos se você tomar vinho, porque vinhos não é rótulos. Né? Não, a gente não fala de rótulos, a gente fala de uvas. E aí, as uvas são todas em todo lugar do mundo, né? Não muda. Já um rótulo que você tem aqui em João Pessoa, por exemplo, você tem um rótulo X. Você não vai encontrar esse rótulo na Argentina, na Espanha, na França, não vai, porque ele é um rótulo, é um produtor, né? Então, não tem nada a ver com realmente conhecer o vinho. Então, eu pude estudar sobre o terroir, sobre realmente como é que funcionava em solos, para poder realmente ter um entendimento apurado do que era o vinho. Então, adentrando nesse mundo, realmente eu pude adquirir essa experiência e achei muito legal até me capacitar para poder realmente me tornar um sommelier. Interessante. Falando nas uvas, eu sou completamente leigo. Tu acompanha, João Gabriel? Tu gostas? Não, eu somente sou muito leigo. Aquelas histórias, tipo dizer assim, Cabernet Sauvignon, é um tipo de uva, né? Merlot. Explica pra gente, Malbec e tal. Da diferença, tem algumas que são mais encorpadas, tem algumas que são aí universais. Expliquem pra gente essa diferença dessas uvas. Isso. As uvas, elas funcionam da seguinte maneira. Você tem classificações, né? Você tem a uva Malbec, por exemplo, a que você mencionou. A uva Malbec, ela é uma uva francesa, de originalidade francesa. Mas ela teve a melhor apuração em solos argentinos. Tanto que o melhor vinho Malbec é da Argentina. Então, e aí, reiterando sua pergunta, sobre suavidade, sobre vinhos encorpados e assim sucessivamente. Então, você tem vinhos que entram nessas categorias, né? E aí você, quando for comprar em supermercado, ao público também que assiste o NinjaCast, quando for comprar em supermercado, é só realmente olhar o contrarótulo, né? Que geralmente no contrarótulo tem o volume, né? Não tem o volume lá, que tem a intensidade do grau, do teor alcoólico, né? E aí você tem as classificações, 12%, 13%, 14% e assim sucessivamente. E aí você consegue ter uma característica daquele vinho e daquela uva. É um bom toque. Não sabia. Sabia, João? Não. Olhar o rótulo por trás e ver... Isso, você vai ver lá, como uma cachaça tem volume, né? Tem o teor alcoólico. Então todo vinho vai ter isso. Todo rótulo tem isso. Você então, vai descobrindo qual que você ou tá no rótulo ou no contra-rótulo. Sempre vai ter. Né? Outra conversa de lenda ou verdade. Tem uns programas que eram bem interessantes no passado. O bom vinho é o vinho servido em temperatura ambiente ou gelado? E tem essas conversas, né? Tem sim. O vinho ele tem as classificações de temperatura. Isso é normal, né? Porque o vinho ele fica muito tempo ali armazenado dentro da garrafa, né? Então, com isso, quando você põe na adega, se pede que a adega esteja com a temperatura correta, né? Que aí existe a temperatura para vinho tinto, para vinho branco, vinho rosé, espumante, champanhe, assim sucessivamente. Tá vendo aí? Cada um tem uma temperatura diferente. Cada um tem uma temperatura diferente. Tem como tu botar no teu freezer lá, bota de todo jeito. Eu botava na geladeira. E aí, meu amigo? De qualquer jeito. Bota na geladeira de todo jeito, meu irmão. Não dá certo. Tem que saber a temperatura adequada. Falei em temperatura, mas eu tava com meu pai lá em Gramado. Bota no cu. Bota no cu aqui. Tu bota É importante mencionar. Bota no teu. É importante mencionar. Aproveitando o ensejo Pois não, olha. Aproveitando o ensejo nessa pergunta, é bem interessante isso, porque o que diferencia nas temperaturas? Boa pergunta essa, porque o que diferencia nas temperaturas é o quanto o vinho libera o aroma, né? Tem as notas do vinho, você consegue sentir melhor as notas dos vinhos, né? Então, quando você está com ele em temperatura ambiente, você tem um vinho morto, digamos assim. Você consegue sentir notas, mas não é como a temperatura ideal daquele vinho para você poder saborear da melhor maneira. E a questão das notas... Sabe o que eu tô achando? Diga.
Eu não sou um apreciador de vinho. Certo? Mas eu acho que é porque eu não sei de nada mesmo. Faço tudo errado. Viu? Não, nada. A questão das notas é quando o cara pega o copo, uma pessoa que vai servir, e coloca um pouquinho para a pessoa cheirar. É o bebê, não é isso? Isso, exatamente. Esse Você é o processo de aeração. Isso. É o processo de aeração. Você dá aquela mexida para sentir o Isso. cheiro e beber o vinho, é isso? Exatamente. Tem muita gente que classifica isso como frescura, né? Mas não é. De fato, não é. É indispensável, né? É indispensável porque esse processo é um processo comum. Como o líquido ele está preso na garrafa, quando você abre, realmente, quando você tira a rolha do vinho, que você vai colocar para a pessoa degustar, que é o processo de degustação, aquilo ali serve para ele identificar as notas do vinho, saber se o vinho está bom, se não está, e assim sucessivamente. Geralmente quem faz isso é o profissional, mas aqui em João Pessoa os clientes gostam de fazer isso. Gostam de- Lançamos aí dentro de 15 anos de existência do El Compadre Mexicano, nossa primeira edição de rodízio, né? Tivemos a primeira agora, dia 28/3, foi um sucesso, né? As pessoas gostaram bastante, não aguentaram realmente o rodízio, porque é bem servido, é um rodízio totalmente diferente, né? E o El Compadre hoje ele vem com algo diferente, né? Ah, eu não gosto de comida mexicana. O nosso rodízio justamente tem um valor promocional onde a gente atrai o público para mostrar um pouco da nossa culinária mexicana. Então, Wendel, as perguntas comuns, é apimentada? Como é que funciona? Não, comida mexicana geralmente tem muita pimenta. Sim, contém pimenta. Mas o El Compadre Mexicano trabalha com uma pimenta individualizada. Como é que é individualizada? Sempre vem à parte. O nosso consultor à mesa, ele sempre pergunta se tem restrição à pimenta. Então, quem tiver curiosidade para ir conhecer, pode ir no El Compadre que a casa estará num processo muito bacana de receber quem quiser ir lá. E o que a pessoa come? Explica pra gente, fala um pouco do cardápio do El Compadre Mexicano. Vamos lá, o cardápio mexicano, a gente tem uma variedade, né, onde os clássicos mexicanos, digamos assim, existem os tacos, os nachos com chili beans, né, que são considerados como entradas. Tipo que você vai em um restaurante, um bar, eu quero um petisco, quero alguma Isso, coisa. uma abertura, entradinha. Uma entrada. Então, lá a gente tem essa parte aí, que com os nachos, que é um carro-chefe da casa, apesar de ser uma entrada, mas complementa ali para 2, 3 pessoas. Tem um molhinho também, né? Já vai no Tem molhinho. com chili beans, porque você Isso. tem a opção de escolher com o tradicional, que é sem o molho chili beans, e tem a opção de escolher com chili beans, que é o que realmente você pode conhecer ali melhor, como é que funciona os temperos mexicanos.